Oiê, eu sou a Taimara Polidoro, sou professora aqui do canal Vai Rolar Química e hoje eu trouxe para vocês uma questão do módulo 1 do PISME de 2019. Vamos lá? Vamos resolver essa questão? Bom, então a questão tá aí, é a questão 18, então vamos lê-la rapidamente. A solda macia ou solda branca é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo em variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em forma de fios, com a liga estanho-chumbo de proporção 60:40, a qual possui ponto de fusão igual a 183 graus Celsius. Analisando o gráfico abaixo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, assinale a afirmativa correta. Bom, essa questão é uma questão muito interessante da gente fazer e analisar. Por quê? Essa questão, ela basicamente está querendo saber de você se você sabe ler e interpretar gráficos. É basicamente isso. Tá? Todo o enunciado da questão é uma historinha que ela contou para você, mas ali não tem basicamente informação nenhuma que você precisa tirar. Tá? Todas as informações que você precisa estão no gráfico. E vamos analisar esse gráfico, né? Então, nós temos aqui no eixo Y a temperatura em graus Celsius, tá? E aqui no eixo X nós temos o tempo em horas, tá? E aqui, né, nós temos o comportamento térmico da solda, né, da solda branca ali, que ele falou no enunciado, como que ela se comporta à medida que a temperatura vai aumentando e o tempo vai passando, tá? Então, é basicamente isso que esse gráfico está nos mostrando. Então, eu vou subir um pouquinho a tela aqui para a gente conseguir ver as alternativas, né? Então, tá aqui. Diminuir mais um pouquinho aqui. Tá aí, ó. Nós temos as 5 alternativas e o nosso gráfico. Então, vamos analisar. A primeira delas. A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Bom, primeiramente, em que momento a gente falou de impurezas aqui no enunciado do nosso problema? Momento algum, né? Então, ele colocou isso daí só para confundir a cabeça, né? E depois ele fala que a temperatura de ebulição, ela é constante. E aí a gente entra na questão de mudanças de estado físico da matéria. Gente, precisa saber, tá? Módulo 1, PISME 1, nós temos essa parte no programa, então precisa saber as mudanças, tá? Então, ebulição. O que é ebulição? Ebulição nada mais é do que a vaporização rápida, a passagem do estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso, né? Então, em que região do nosso gráfico aqui nós teríamos essa condição? Seria aqui, né? Olha, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui, né, seria nessa região D aqui, nós teríamos a mudança de estado líquido para gasoso, que seria aí a nossa ebulição. Essa parte do gráfico tem temperatura constante, como ele está afirmando na alternativa A? Não, né, gente? Olha a inclinação desse gráfico, né? Então, nós temos aqui uma temperatura sendo aumentada à medida que o tempo passa. Não é constante. Então, a alternativa A está errada. Letra B. O fenômeno que ocorre na região B aqui, é a solidificação. E há 3 fases em equilíbrio. Solidificação. Gente, o que é solidificação? A gente precisa saber. Vou pegar minha canetinha aqui só para a gente poder escrever aqui, tá? Solidificação. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, tá? Solidificação. Precisa saber essas mudanças, tá, gente? Porque senão começa a ficar complicada a questão. Uma questão que não é complicada começa a ficar complicada se a gente não souber, né, essas questões. Então, na região B, nós estamos tendo a passagem do estado líquido para o estado sólido? Não, né? Nós estamos tendo exatamente o contrário, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui nós não temos a solidificação, tá? E ele fala que tem 3 fases acontecendo ali em equilíbrio. Na realidade, aqui nessa região B, nós temos 2 fases acontecendo em equilíbrio, tá? Que seria a fase sólida mais a fase líquida, tá? Que está acontecendo nessa região B aqui. Então, nós não temos 3 fases em equilíbrio, sim 2 fases em equilíbrio. Então, letra B, errada. Letra C. A solda é constituída por uma mistura eutética. Opa, mistura eutética? O que é isso, senhor? Vamos lá.
Mistura eutética. Deixa eu dar uma grifadinha aqui. O que é mistura eutética? Gente, precisa saber, tá? É uma questão conceitual, então vocês precisam saber alguns conceitos, tá? A mistura eutética nada mais é do que a gente até chama de misturas especiais, porque elas se comportam como uma substância pura quando ocorrem dois fenômenos, que seria o fenômeno de fusão e o fenômeno de solidificação, tá? Nesse caso aqui, qual o fenômeno que está acontecendo? Seria o fenômeno de fusão. O que é a fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Nós temos, então, a fusão. Por isso que eu preciso saber, tá? Então, aqui nessa região aqui, ó, na região B, nós temos a passagem do estado sólido para o estado líquido. Está acontecendo uma fusão. E ela está acontecendo em temperatura constante. Tá vendo? Ó, a temperatura, ela fica constante, fixa e constante durante um determinado tempo, né? Até que toda a mistura se transforme em líquido, ok? Então, a letra C parece estar correta, né? Vamos para a letra D. A solda é constituída por uma mistura azeotrópica. Meu Deus, outro nomezinho. Mistura azeotrópica. A mistura Nossa Senhora. Mistura azeotrópica. Ficou ruim aquilo ali, né, gente? Meu Deus, deixa eu fazer de novo. Mistura azeotrópica. Parecendo criança desenhando. Mistura azeotrópica. Novamente, conceito. O que é uma mistura azeotrópica? A mistura azeotrópica também é uma mistura especial que se comporta como substância pura quando acontecem os fenômenos de condensação e ebulição, tá? Então, nesse caso aqui, onde estaria acontecendo o fenômeno de ebulição? Seria nessa região aqui do gráfico, né? Que a gente já até analisou anteriormente, ó. E aqui, nós temos uma temperatura constante? Não, né? A gente já tinha visto que aqui não é constante, que está havendo um aumento de temperatura com o passar do tempo. Então, a alternativa D também está errada. E a alternativa E está dizendo que na região D da curva coexistem as fases líquida e gasosa. Sim, aqui coexistem as fases líquida e gasosa e a temperatura permanece constante. É aqui que está o erro da letra E. A temperatura, novamente, né? A gente já viu isso aqui antes, não é constante, tá? Então, a alternativa correta é a nossa letra C. A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Ok? Questão fácil, mas uma questão conceitual, então é necessário que vocês saibam alguns conceitos, porque senão realmente não tem como fazer a questão, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, entram no meu canal, se inscrevam, tá? E me sigam também lá no Instagram, que lá também eu posto bastante coisa interessante, tá? Minha página é o _vai_rolar química. Tá bom, pessoal? Beijo e até mais.